E aí, pessoal? Então aqui é o Yuji do canal Saiu Falando. Hoje a gente vai estar dando continuação no conteúdo do Simple Present, ok? Então do presente simples no inglês. Hoje a gente vai estar falando sobre as frases no interrogativo, então interrogative, ok? Interrogativo, como vocês devem imaginar, é quando você faz uma pergunta, tá? Então assim, eu vou fazer uma pergunta para a pessoa no presente. Você gosta disso? Você come aquilo? Você vai lá? Você estuda isso? E por aí vai, tá? Então, o modo mais simples de se fazer uma pergunta, tá ok? Hoje a gente vai estudar isso, vocês vão ver que é bem simples e, ó, vamos direto ao ponto, tá? Então, vamos lá. Num outro vídeo que tem aqui no canal, eu falei um pouco sobre o Simple Present no afirmativo, né? E lá eu comento sobre a conjugação, né, dos verbos, onde o he, she e o it é diferente dos demais, né? Mas diferente como? Quando eu conjugo o verbo com o he, o she e o it, eu tenho que colocar o s, né, na maioria dos verbos, o es, né, quando o verbo termina com umas letrinhas em específicas e o IES para quando o verbo termina com Y com uma consoante antes, tá? Para quem não entendeu muito bem esse conteúdo que eu falei agora, dê uma pesquisada aí no outro vídeo, tá? No nosso canal, que eu tenho certeza que lá vocês vão entender o que eu falei. E isso vai funcionar, né? Por que eu comentei isso? Porque isso também está ligado ao modo interrogativo aqui, né? Para a gente fazer uma pergunta no presente simples, a gente vai utilizar o que a gente chama de verbo auxiliar, né? Então, assim, o verbo auxiliar, como já diz o nome, ele auxilia a frase, né? Então, ele não vai ser uma ação, né? Por ser verbo, a gente esperaria que ele fosse uma ação, mas ele, assim, ele vai transformar essa frase para uma gramática em específica, nesse caso, para o interrogativo, tá? E quem a gente vai usar aqui é o verbo to do, né? Como auxiliar. E como ele é um verbo, ele também vai ter uma conjugação, né? Então, assim, que nem eu disse, quando você tem he, she e it, a gente bota o s. Por isso que aí eu coloquei, ó, o do, a gente vai usar o do pro I, you, we e they, né? E o does para o he, she, it. Ah, Yudi, mas você não colocou só o s, você botou o es aí. Tá, mas lembra que eu comentei agora, né, um pouco antes, que assim, tem alguns verbos que são exceções. Tem uns que a gente bota o es e tem uns que a gente bota o ies. E os verbos que terminam com um o, a gente vai colocar o es, tá? Então por isso que é does, ok? Então assim, ó, lembre que para fazer uma pergunta no inglês, a gente vai usar esses auxiliares, tá? E isso não vai ser só no interrogativo, no negativo também. Se você não viu ainda o nosso vídeo de negação, né, de negativos, no presente, eu aconselho vocês estarem assistindo lá para entender todo o Simple Present, beleza? Então, gente, aqui, ó, a gente tem a estrutura da frase no interrogativo, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver aí, ó, o auxiliar, né, o do ou does, ele vem na frente do sujeito, sempre, tá? Então, se é uma pergunta, o do does na frente do sujeito, tá? No presente simples. Então, ó, auxiliar, sujeito, verbo principal, tá? Então, ó, a gente no afirmativo eu falava assim: I like, eu gosto. You like, você gosta. Se eu fosse fazer uma pergunta agora, tipo, eu gosto? Do I like? Do you like? Mesma coisa pro he, pro she e pro it. Então, assim, ela gosta. She likes. Does she like? Né? E por aí vai. Então, ó, bem simples, gente. Não tem mistério nenhum. Eu vou colocar esse auxiliar na frente. Eu não quero, tá? Isso não é uma coisa assim. Eu tô explicando aqui para vocês entenderem um pouco mais, assim, a explicação completa, né? Mas assim, se você não quiser gravar auxiliar, sujeito, verbo principal, não tem problema, tá? O que eu quero que você entenda é que no inglês, para você fazer uma pergunta, a gente vai usar o do e o does na frente da pessoa, tá? E isso, obviamente, no presente simples, tá? E a gente tem um ponto aí que é muito importante. Eu acredito que muita gente deve ter notado, né? Eu tô falando tanto do he, she, it, que conjuga diferente, que tem o Szinho e tal. Então, Yudi, por que ali, ó, tá does she like, sem o S, né? Isso daí,
ocorre porque quando você tem o does na frase, você não vai colocar o S no verbo, tá? Então, tanto no interrogativo quanto no negativo, né? Que você vai usar o auxiliar does, o verbo fica sem o S, porque você já conjugou o does, tá? Então, gente, esse é um ponto muito importante e que você tem que tomar cuidado para você não colocar o S ali, né, e errar. Então, olha lá, she likes, tem o S. Does she like? Sem o S. Tá? Então, ó, esse é um ponto muito importante, gente, que vocês têm que entender. Então, ó, só para a gente resumir aqui, então, ó, interrogativo no presente simples. Nós vamos utilizar os verbos auxiliares, tá? Qual verbo que a gente vai usar aqui? O to do, que é o verbo fazer, só que quando você usa um verbo como auxiliar, ele não vai ter significado, ele só vai auxiliar a frase. Então, ó, eu vou sempre usar o do na frente do sujeito, né, para transformar essa frase no interrogativo. Então, ó, I like. Do I like? Eu gosto. Do you like? Você gosta? E quando é para he, she, it, que lembre que eu sempre falo he, she, it é diferente, eu vou usar o does, né? Que é o com final ES, não é só S, tá? Então, does. Does she like? E quando eu uso does, o verbo principal não vai ter o S, tá? Então aqui foi bem simples, bem direto ao ponto, para que vocês entendam, né? E assim, esse é um. A gente vai usar muito essa estrutura, tá, gente? Porque a maioria das perguntas que a gente faz, a gente acaba fazendo ele no presente. E se você entender, né, essa lógica, esse conteúdo, você vai ver que para os outros verbos, né, outros tempos verbais, é bem similar. A gente só vai mudar aí a palavrinha, tá? Então, assim, continuem ligados aí no conteúdo do canal e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Obrigado, hein?